Boa noite a todos. Já temos o plenário completo, portanto podemos dar início à reunião. Está duas informações. Desculpem lá, tenho que começar o computador com o computador aqui na mão. Vamos dar início à reunião, dando duas informações iniciais, uma do pedido de substituição da Dona Cristina Martins, do PS, que é substituída hoje pelo Sr. Francisco Pinto. Bem-vindo. Depois, informar também que foi enviado um parecer que tinha sido pedido à CCDRN, também já foi recebido na semana passada e fez parte do material que foi enviado para dar apoio a esta reunião. Como sabem, esta é uma reunião extraordinária, pedida pelo PS e pelo Bloco de Esquerda, que tem 4 pontos, sendo que ela foi pedida para 3 pontos e o quarto seria indicado caso houvesse o tal parecer, porque foi um facto e, portanto, esse ponto acabou por aparecer nesta convocatória. Eu recordo, tal como já disse há uns meses atrás, os pedidos de assembleias extraordinários devem ser feitos, na minha opinião, quando há realmente assuntos extraordinários. E, portanto, acredito que os peticionários desta reunião que demonstrem a urgência destes pontos para que seja convocada uma reunião extraordinária. Como sabem, nestas reuniões não há participação do público, vamos diretamente à ordem do dia e nesses termos eu passo a palavra, então, para o ponto 1, passo a palavra aos peticionários, sendo que o ponto 1 é sobre o parecer da CCDRN relativo ao mandato de um eleito do PS. Tenho a palavra. Primeiro, eu gostaria só de fazer uma correção relativamente ao quarto ponto. No relato não mencionei que era um ponto exclusivo do PS e não, como não estava mencionado, o Sr. Presidente assumiu que era dos dois, uma vez que o pedido da Assembleia Extraordinária era do PS. Relativamente ao pedido da Assembleia Extraordinária, o Bloco, o Eduardo teve cuidado de falar connosco relativamente ao inquérito sobre a UNIR, uma vez que tinha sido aprovada uma recomendação e que me fez chegar a todos os membros da Assembleia de Freguesia, penso eu, uma recomendação que foi aprovada nessa Assembleia, e uma vez que a Junta não o executou, era colocado o assunto o mais breve possível em Assembleia para poder resolver esta questão. E nós assumimos, e para não estarmos aqui, uma vez que havia aqui duas situações para esclarecer, incluímos mais 2 pontos na ordem de trabalho e também, como sugerimos, que era a inclusão do ponto sobre o mandato do eleito do PS, se houvesse parecer, se incluir também a parte do Presidente da Assembleia. Relativamente ao ponto primeiro, o PS, tal como disse aqui, que se tivesse que pedir desculpa, iria pedir desculpa à Assembleia pela situação. Apesar de o parecer não ser muito concreto, temos algumas dúvidas. Aqui a minha colega depois irá falar sobre essas dúvidas. O que eu ia pedir e reforçar e pedir desculpa, tal como tinha dito que o fazia, nós também queria pedir ao Sr. Presidente se tem a disponibilidade de, uma vez que os membros da Assembleia de Freguesia não têm direito a
fazê-lo à CCDRM porque eles não nos respondem. Se o PS fizer uma exposição à CCDRM, o Sr. Presidente está disponível de fazer chegar à CCDRM esta exposição do PS para clarificar, mesmo que a conclusão seja a mesma do parecer que nos foi enviado, se o Sr. Presidente está disponível a fazer chegar à CCDRM essa exposição do PS com os pedidos de esclarecimentos que não constam neste atual parecer e que deixam muitas dúvidas da nossa parte. Era essa a consideração que eu fazia. Relativamente ao pedido de desculpa, o PS, como disse e o faria, pede desculpa. A minha colega vai continuar. Boa noite a todos. Continuar dizendo que, da minha perspectiva, ou da nossa perspectiva, o parecer faz um bom enquadramento da matéria de facto, faz um bom enquadramento da matéria das normas aplicáveis e depois faz uma conclusão. Da minha perspectiva, da nossa perspectiva, falta aqui explicar como chega à conclusão. Diz isto aconteceu, a lei diz isto, a conclusão é esta, e não faz um raciocínio lógico que faça concluir daquilo que acaba por concluir. Portanto, eu, não duvidando da bondade do parecer, fico, pelo menos, acho que intelectualmente fico defraudada com o parecer quando não me explica como é que chegou ali. Não me choca que a decisão se mantenha, tudo bem, eu estou habituada a tudo, a interpretações diferentes. Agora, não explica que interpretação é que faz, efetivamente. Diz, isto aconteceu, a lei diz isto, a conclusão que eu tiro é esta, mas não explica como é que chega àquela conclusão, e a mim, e acho que a todos, seria interessante pedir o esclarecimento do raciocínio no qual se fundamenta para a conclusão. Se o Presidente da Mesa, em concreto, estiver disposto a ouvir e a levar as nossas dúvidas sobre o parecer à CCDRM, que faremos por escrito, portanto, teríamos todo o interesse em fazê-lo. Estávamos disponíveis nós para explicar quais eram as questões que queríamos ver esclarecidas e depois, se o Presidente da Mesa tiver essa oportunidade, fazia chegar à CCDRM os pedidos de esclarecimento. Era esse o nosso pedido. Eduardo tinha Muito bem. Este foi um assunto pesado, bastante pesado, denso, intenso, em novembro último. Entretanto, a decisão foi tomada. Eu, na altura, expliquei que tinha feito uma análise, eu acho que consigo interpretar leis, mal decorria se só os advogados ou os juristas que as conseguissem interpretar. Tomei a decisão nesse aspecto, sendo que só não pedi o parecer antes porque aconteceu uma Assembleia Extraordinária que obrigou a incluir este ponto. Inicialmente, aquilo que iria acontecer era haver a Assembleia normal em dezembro. E, portanto, antecipou-se este procedimento. O meu nome foi arrastado pela lama, fui acusado de ser antidemocrático, de ter má fé, de agir de má fé, e uma data de coisas que na altura ainda não se pode dizer tudo, porque ainda não está pronta a ata, mas pela própria minuta e pelo que eu ouvi, que me lembro aqui, que fui apontando algumas notas, que era um parecer inaceitável, que era uma atitude inaceitável, e mais uma data de impropérios, digamos assim, em relação à minha atitude. E aquilo que eu fiz e expliquei na altura foi aplicar a lei, de acordo com a minha interpretação, que parecia clara, e mais que a lei aqui, e portanto, sendo que houve uma decisão
decisão importante, não se pode tomar uma decisão destas de ânimo leve, mas expliquei na altura também que entendia isto perfeitamente, que tendo em conta a situação da pessoa em causa. Portanto, não fiz isto com nenhuma espécie de animosidade. Ao contrário, disseram que havia aqui uma relação muito complicada entre mim, o PS, entre o PS e mim, etc. Nada disso. Eu trato todos da mesma forma, tento tratar com humilhação, com educação e no respeito pela lei, que é sempre aquilo que é o mais importante. Aguardei serenamente a decisão e disse na altura, fosse qual fosse a decisão, eu a transmitia e agiria em conformidade. E, portanto, se o parecer da CCDRN fosse contrário ao meu entendimento, eu estava aqui olimpicamente a pedir desculpa e a reconhecer que não tinha procedido em condições. E dava o assunto como encerrado, como estou a dar agora. Porque, ao pedirem-me para continuar este processo, o processo sobre o qual eu não tive dúvidas, sobre o qual vários pareceres que pedi informalmente e este formalmente disseram todos a mesma coisa. Não vejo que este assunto tenha apenas para andar e, da minha parte, já que não tenho disponibilidade para continuar com este assunto junto da CCDRN. Outras entidades, se quiserem, aos tribunais, o que entender para continuar com este assunto. Para mim, é um assunto encerrado. Vou só ler a conclusão, e a conclusão, e o pelo parecer que está aqui, o parecer enquadra a situação, efetivamente, e quando chega à conclusão, vem justamente na sequência do que estava dito antes. E então a conclusão basicamente usa o mesmo argumento que é aquele que recorre da aplicação da lei. Não vou lê-lo outra vez, acho que não faz sentido. E, portanto, neste momento, para mim, considero este assunto encerrado. E o resto da Assembleia continuará, como continuou até aqui. Não pretendo dar continuidade a isto, já me levou muito tempo, muita preocupação, muito enxovalhamento público, que deu até início, deu até origem a um pedido não, a um voto de público aqui nesta casa, e um pedido de admissão, e, portanto, os atos ficam com quem os pratica, no meu entendimento. Este assunto fica fiz aquilo que tinha comprometido a fazer, que era fazer um pedido de esclarecimento à CCDR. Fiz, ele veio, deu-nos razão, e, portanto, neste momento, considero este assunto encerrado. Não sei se querem dizer mais alguma coisa acerca disto. Sr. Presidente, só duas situações. Relativamente às considerações que o PS fez no voto de repúdio relativamente ao Sr. Presidente, o PS não retira nada, porque tudo que o PS disse no voto de repúdio foi relativamente a várias questões que têm acontecido ao longo deste e do anterior mandato. Não retira nada, nem uma vírgula daquilo que disse. Relativamente a este assunto que o Sr. Presidente disse que tratou de uma forma correta, o PS relembra que nesse mesmo dia que o Sr. Presidente colocou o primeiro ponto para informar que o Manuel tinha através da não informação que pretendia regressar à Assembleia de Freguesia, perdia o seu mandato. O PS pediu ao Sr. Presidente para suspender o ponto e pedir o parecer e depois do parecer tomar uma decisão. O Sr. Presidente disse-o aqui que não o faria, o ponto
era discutido e finalizado, e depois sim iria pedir o parecer. Se o Sr. Presidente tivesse de consciência de esclarecimento ao eleito que estava aqui e a todos os membros da Assembleia de Freguesia, o que teria feito era esperar primeiro pelo parecer e depois tomar a decisão. Neste momento, a decisão deu a seu favor e acabamos por estar com um elemento que deixou de fazer parte desta casa e continuamos a ter um elemento que não faz parte desta casa porque a mesma atitude que teve em dizer a minha interpretação da lei é que está correta, não teve a mesma interpretação em dizer se ele perdeu o mandato, vou dar tomada de posse ou imediatamente a seguir. Se tinha tanta convicção que o parecer, que a sua interpretação da lei estava correta, só tinha que ter a mesma interpretação no mesmo dia que colocou no primeiro ponto a perda de mandato do Manuel Santos, ter no segundo ponto tomada de posse no momento imediatamente a seguir. Que até hoje, passado 3 meses, ainda não temos um elemento efetivo nesta bancada porque ainda não tomou posse. Ora bem, ainda bem que fala, obrigado, ainda bem que fala na questão de efetivos e suplentes. Efetivos e suplentes é um termo que nós usamos aqui de forma talvez incorreta e até excessiva, porque esse termo não existe na lei. Não há eleitos efetivos e eleitos suplentes. Às vezes usa-se para se facilitar a conversação e a apresentação da vida. Ponto 2. A tomada de posse da Dona Cristina Martins, que é dessa pessoa que estamos a falar, foi feita de forma tácita quando começou a representar, quando começou a substituir o Manuel Santos, porque em termos da tomada de posse, a única coisa que a lei diz é que se faça a verificação da identidade da pessoa em causa, como foi feito, que se faça a verificação dessa legitimidade, isto é, se a pessoa em causa se faz parte das listas ou não, e se está no lugar imediatamente a seguir, isso está presente. Ora, a Dona Cristina passou um ano a estar presente em todas as assembleias, ou naquelas a que pode vir, em representação, em substituição do Manuel Santos. E, portanto, aqui eu recordo que na ata de 13 de novembro está escrito, melhor, na minuta, porque a ata ainda não está feita, ou ainda não está concluída, está lá escrito taxativamente que, a partir deste momento, a Dona Cristina passa a ser membro efetivo, digamos assim. Lá está o tal excesso da linguagem, mas acho que se entende a ideia. Além disso, ainda hoje a Dona Cristina enviou um pedido de substituição. Se alguém manda um pedido de substituição, é dando a entender que faz parte. Ora, se faz parte, é por isso que está a pedir para substituir. Portanto, aqui há um formalismo que eu não estou a entender. Não há nada que não tenha sido feito. A Dona Cristina já estava presente há muito tempo, já tinha sido identificada há muito tempo, estava a apresentar com toda a legitimidade o PS e sempre que não pediu substituição, portanto, ela está tacitamente com a Pioma nesta Assembleia, não tem que ter nenhum termo de posse, até porque aquele, ia dizer folclore, não há folclore nenhum, mas pronto, dá algum formalismo aos atos, e eu, é claro, pela minha honra,
obrigatório, não tem que ser assim, e portanto, para todos os efeitos, a Dona Cristina, neste momento, é membro desta Assembleia em substituição de Samuel Santos. Eu espero que tenha sido suficientemente claro em relação a isto. E por isso as convocatórias continuam a ser enviadas à Assembleia. Pronto, não havendo mais, eu passo ao ponto 2 da ordem de trabalhos, que é proposta para inquérito da Rede Unida. Portanto, para enquadrar, eu passo a palavra ao Olivar, outro que vai fazer o favor do assunto. Bem, boa noite a todos, aos presentes, que estão a assistir. Antes de mais, também agradecer ao Partido Socialista a disponibilidade de colaborar deste ponto de vista, tendo em conta a pertinência extraordinária de uma Assembleia, que não se parecer, de facto, há pertinência, caso contrário, não assim convocado, de facto. Dizer que há um processo histórico para que esta Assembleia tenha sido convocada. Dia 13 de dezembro foi aprovado a Assembleia de Freguesia, com os votos favoráveis do voto de esquerda da CDU e do Partido Socialista, uma recomendação, no caso da Junta de Freguesia, no que diz respeito à Rede Unida, contou com uma abstenção por parte do Partido Social Democrático. Em nenhum momento, o PSD, nem a Junta de Freguesia, disse que não conseguia cumprir a linha que diz respeito à publicação e ao plano de participação deste mesmo inquérito, uma vez que diz que poderia ter início no mês de dezembro de 2023. Ora, não foi cumprido por parte da Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia não cumpriu a demanda desta Assembleia de Freguesia no que diz respeito à Rede Unida. Dito isto, no dia 3 de janeiro de 2024, tive a oportunidade de interpelar o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia no sentido de tentar compreender qual é que era a justificação por parte da Junta de Freguesia, no sentido de explicar porque é que não conseguiu executar uma demanda da Assembleia de Freguesia, que teve, diga-se de passagem, uma concordância ampla, não contemplando nenhum voto contra. Ora, foi respondido à interpelação que foi feita à Presidente da Assembleia de Freguesia, uma resposta do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, afirmando que, recebendo a informação do Bloco de Esquerda, do conhecimento do Pinheiro, a referida à Assembleia de Freguesia, o Bloco afirmou que iria fazer chegar um tributo à Junta de Freguesia para o inquérito, assim como após os recentemente que o fazer. E como não tinha recebido qualquer tipo de contributo, ora, não tinha feito esse inquérito. E surgiu então a convocatória desta Assembleia. Isto para dizer. Ora, o que foi aprovado foi um documento que pedia que a Junta de Freguesia fizesse esse inquérito. O Bloco de Esquerda demonstrou a sua disponibilidade de colaborar. Nem a Junta de Freguesia, em sede da Assembleia de Freguesia, disse que estava disposta, ia ter sido com o Bloco nem com outro partido, nem a Junta de Freguesia depois solicitou esse apoio ao Bloco de Esquerda. Há uma diferença entre o poder executivo e o poder deliberativo. Ora, esta Assembleia tem o poder de deliberar, a Junta de Freguesia tem o poder de executar. A execução do inquérito cabe à Junta de Freguesia. É claro, é o que está escrito no documento que cito. A Assembleia de Freguesia, reunida em sessão ordinária de 13 de dezembro, pugna que a Junta de Freguesia de Fiéis faça o apelo à participação no inquérito no website da Junta de Freguesia, coloque cartaz sobre o mesmo espaço de atendimento, em espaço de colocação de múltiplos, nas mais paragens de autocarros e ainda a divulgação nas redes sociais. Com início no mês de dezembro de 2023. Nada disto foi cumprido. Creio que não sei se o inquérito foi feito, se foi ou não foi divulgado, mas pronto. Dito isto, e uma vez que a resposta da Junta de Freguesia não foi admitir o erro e dizer vamos fazer, não conseguimos cumprir dizendo, mas sim dizer não, o Bloco de Esquerda é que não fez chegar as propostas da Junta de Freguesia, aqui está uma proposta do inquérito, da Rede Unida, por parte do Bloco de Esquerda, não seja por isso que a Junta não faça o inquérito. Se a Junta não consegue fazê-lo, o Bloco ajuda a Junta de Freguesia. Ficamos sempre muito gratos quando a Junta reconhece a importância que o Bloco tem nessa Câmara. E, portanto,
passo a apresentar o documento, que diz o seguinte. Já agora, não sei se a televisão já está funcional, talvez fosse mais Liga-se, mas ainda não está. Porque isto está, eu posso fazer aqui um parênteses, isto estava programado para em abril lá está todas as condições, de maneira inclusive até cada participante, se quiser usar um computador quando for intervir, também se pode ligar. Mas ainda não está, porque isto foi um bocadinho extemporâneo esta ano. Isto é para Mas nós. posso ligar, de partidas aí, se quiser, eu posso ligar e ligas com o Bluetooth. É ligar. Então, Tudo que eu disse para se ligarem será por cabo, não é por Bluetooth. A promessa estava feita para abril. Assim é mais fácil de fazer sucesso. Falta aqui um espelho. Bem, a proposta é esta. Tenho uma breve introdução com respeito à proposta em si. Fala sobre como é que nós chegamos à necessidade de termos uma proposta e depois tem as demais questões associadas àquilo que nós achamos que é pertinente recolher por parte das pessoas. O e-mail, o primeiro e último nome. É importante também ressaltar se as pessoas são ou não residentes na freguesia. Acho que é de relevo que isso seja inquirido. Se é utilizador ou não, deve ser unido. E se respondeu sim à questão anterior, qual é a frequência com que usa esta rede? Qual é a paragem mais comum que utiliza para ir? Qual é a paragem mais comum que utiliza para destino? De 0 a 10, quando está satisfeito com as novas rotas, de 0 a 10, quando está satisfeito com os novos horários, que trajetos sabe que foram suprimidos, que de facto existiram, que trajetos acredita que faltam criar, de 0 a 10, quão satisfeito está com as condições das paragens e abrigos, uma escala de 0 a 10 como avalia a atitude da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira neste processo, uma escala de 0 a 10 como avalia a atitude da área metropolitana do Porto neste processo. Se tivesse acesso a mais e melhores transportes públicos, optaria por utilizar menos o seu veículo próprio e tem mais alguma consideração a apresentar. Temos aqui um asterisco que está associado a que estes resultados serão apresentados às demais entidades competentes, nomeadamente a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, a Assembleia Municipal, a área metropolitana e outras instituições locais. Isto não é para constar em inquérito, temos uma divisão clara, mas é só por uma questão de formalidade, tendo em conta que isto é um documento a ser aprovado por esta Assembleia Feita. Pronto, assim sendo, se calhar devolveria a palavra para o Sr. Presidente ou outras mais pessoas que queiram ouvir neste ponto. Estamos abertos a sugestões. Eu ligo. Obrigado, Eduardo. E, de facto, nós limitamos as forças políticas. Não por ter só um, nós não vamos respeitar, vamos respeitar. E tu deves saber certamente quais são os poderes que estão inerentes aqui nesta Assembleia. Tem o poder, conforme disseste, legislativo e o poder executivo. As recomendações, a Junta de Freguesia não pode intervir. Tu agora passaste a palavra e eu vou intervir. Portanto, a Junta de Freguesia nunca podia dizer nada, mas tu disseste claramente que irias fazer chegar as propostas e fizeste um apelo a todos os membros da Assembleia para fazer chegar as propostas. Portanto, o que disseste anteriormente, deturpaste os factos. Contaste a tua história, à tua maneira e à tua intenção.
E bem, pronto, a tua função é essa e está tudo bem. Mas, como sabes, a Junta Freguesia nunca pode intervir nas recomendações que são feitas e propostas pelos membros da Assembleia, que é para discussão com os membros da Assembleia. Há aqui um ponto de separar. Posto isto, passado uma palavra, posso dizer o seguinte, portanto, são ideias que estão a ser chegadas, propostas de um inquérito a ser chegado. Entendo que ele é extemporário também e entendo que ele peca claramente estas propostas por várias situações, nomeadamente vai contra a lei de proteção de dados, nome, primeiro nome, quem é residente, portanto, o e-mail. Há situações que nós não podemos pôr isto. E depois também tem outras situações, por exemplo, a escala de 0 a 10. O que é que corresponde no 0 e o que é que corresponde no 10? Depois, por exemplo, fala aqui numa situação que a Câmara Municipal, numa escala de 0 a 10, que não avalia a atitude da Câmara, sem saber o que é que significa o 0 e o 10, e depois a área tributária de Porto. Penso eu que isto deve ficar e deve ser que é a área tributária de Porto a responsável pelo Reino Unido, onde estão muitas câmaras. Não tínhamos para as câmaras todas a ver o que é que acontecia. Não é porque nós usamos a rede de transportes, não é só em Santa Maria da Feira. Vamos para o Porto, então temos que ver como é que eles estão a fazer. Eu penso aí que pode ser intenção do Bloco, obviamente, beliscar a Câmara Municipal, mas não é correto porque o UNI é da única responsabilidade da área metropolitana do Porto, do qual a Câmara Municipal também faz parte, mas outras câmaras municipais. Sou presidente, não é presidente, é presidente. Gosto sempre das retóricas que o Sr. Presidente utiliza para fugir às perguntas. Mas pronto, se a questão é o Sr. Presidente, o PSD não disse que não conseguia cumprir. O seu partido não disse que não conseguia cumprir, nem disse qualquer questão associada nem à proteção de dados, nem à pertinência de ser feita em dezembro ou não se manifestou de qualquer forma. Da mesma forma que o Sr. Presidente junta com o Bloco de Esquerda e os outros partidos a apresentarem propostas no que diz respeito ao plano de atividade do orçamento, tendo em conta a discussão que aqui foi feita, estava o Sr. Presidente liberto de fazer chegar um requerimento aos mais partidos. Isto é uma das propostas que me estava a fazer. Em relação aos o que é que representa 0 e o que é que representa 10, Sr. Presidente, peço imensa desculpa, caso não tenha interpretado bem o português. Da mesma forma que o Sr. Presidente não interpretou bem, podem haver outros clientes que não interpretem não. O 0 está muito insatisfeito, o 10 muito satisfeito. De facto, falta essa legenda, é muito facilmente adicional. No que diz respeito à questão associada à Câmara Municipal, acho que é pertinente que os clientes pronunciem sobre a sua Câmara Municipal. Acho que não faz sentido uma população de fiéis que tem políticas inerentes a transportes públicos direcionadas e coordenadas pela Câmara Municipal vá comentar como é que funcionam os transportes em Gondomar. As pessoas têm mais que fazer. Acho que há que existir alguma coisa. Compreendo que não faça sentido para si. Para o Bloco de Esquerda faz sentido. A Câmara Municipal tem um papel no que diz respeito à academia. Da mesma forma que está lá para cortar fitas, também está para ser responsabilizado e para saber até o que é que os clientes acham acerca da atuação da Câmara Municipal, até para melhorar em futuros próximos. No que diz respeito ao Regulamento Geral da Proteção de Dados, tenho sérias dúvidas que haja qualquer impedimento no que diz respeito àquilo que o Sr. Presidente disse. Sérias dúvidas. Mas acho que é isso. Muito boa noite. Relativamente aqui à proposta do Bloco de Esquerda para o inquérito à Reunião, assim, eu quero dizer que efetivamente não concordo com o que o Eduardo está a dizer no que diz respeito à RGPD. No nosso entender, e apesar de ressalto que não somos especialistas na matéria, não está salvaguardada esta questão da proteção de dados, nomeadamente na questão número 1, que temos são dados sensíveis, que é o caso do e-mail,
primeiro e último nome, a residência, inclusive vai expor aqui rotinas, onde é que a paragem mais comum, são rotinas que vamos expor que podem ser associadas efetivamente ao cidadão, estando lá explanado o nome, se é residente de Fiéis, e que apanha aquela linha. E tudo isso, penso que no nosso entender nos está salvaguardado aqui esta questão da proteção de dados. Queremos também dizer que, infelizmente, é um problema do Conselho, não é um problema que só afeta Fiéis, afeta todas as freguesias do Conselho e, mais uma vez, no nosso entender, acho que temos que pensar mais abrangente. Efetivamente, também temos que fazer alguma coisa na nossa freguesia, que é Fiéis. No entanto, acho que esta situação deve ser alvo de um estudo, não só em Fiéis, mas a nível do Conselho, e se calhar alargarmos à área metropolitana do Porto, nós somos responsáveis também, e fazer em conjunto esta situação, fazer este estudo e depois tentar não, melhorar todos estes constrangimentos. É só. Muito boa noite. Aqui na questão da proposta, o Bloco Presidente, o Bruno nós não estamos contra o inquérito, isto é, estamos favoravelmente ao inquérito. De qualquer das formas, achamos que este não é, ou esta não é a forma mais correta. Queria também agora aqui dizer, não queria falar nisto, mas enquadra-se aqui, que a CDU de Fiéis, não a CDU de Santa Maria da Feira, mas a CDU de Fiéis, no dia 18 de setembro, reuniu com alguns motoristas da Operação Feirense, reuniu com motoristas da UNIR, que são agora lá dos espanhóis, alguns deles até eram motoristas da Feirense, e, além de falar sobre o que estava a passar em Fiéis, tentou levar esta mesma discussão, como o Bruno disse, num global do Conselho. Tivemos montes de mal, chegámos à conclusão que há escolas que a aula termina às 4 menos um quarto, o autocarro passa às 4 menos 20, depois a canalha quando sai tem que estar ali 1 hora ou 2 à espera. Chegámos à conclusão que várias rotas, como tu dizes, e bem, foram suprimidas, o autocarro ia, já não vai. Será tantas outras coisas que conseguimos descobrir por aí, por exemplo, em Fiéis, não sei se já está resolvido, mas os alunos que estudassem em Lamas apanhavam o autocarro em Fiéis e quando chegassem ao Transfeira Amorosa, o autocarro para Lamas já tinha saído, com 10 minutos de antecedência, várias questões. E nisto, fizemos, pegámos nisto tudo, fizemos o apanhado de tudo aqui, levámos para a feira e fizemos aquilo que achámos que era o mais correto. Entregámos ao nosso eleito, com a estrutura que lá tem, o acompanhamento, para que, através de requerimentos e julgo que foram feitos, questionar a Câmara Municipal, fazer as questões todas, não vou dizer que já tivemos as respostas, porque isso aqui ainda não vieram, não saiu ainda na comunicação social, embora já tenhamos mandado todas essas mesmas questões há quase 15 dias, já saíram 2 jornais e não saiu nada, saiu o 8 e este agora, da semana passada, ninguém publicou nada, mas, no nosso entender, mais uma vez, concordando com o inquérito, não achamos que este seja o mais correto, principalmente nesta questão de sai de manhã, às 8 e a próxima paragem é às 10, que não concordamos com esta forma como está, e, acima de tudo, achamos que, não vou dizer que nós é que somos quem sabemos, mas achamos que a nossa forma foi uma forma correta de tentarmos resolver e tentarmos chegar à Câmara Municipal com os problemas que tem em Fiéis, mas globalizando mais no Conselho também. Isso.
Socialista votou favoravelmente e vai votar favoravelmente a esta proposta, com mais uma pergunta, menos uma pergunta, com mais uma vírgula, menos uma vírgula, com alterações que o Bloco disse que estava disponível a ser alteradas as próprias questões. A acrescentar o 0 é fraco, o 10 é muito bom. Com uma sugestão da CDU de reunir os motoristas, com 50 motoristas, por exemplo, e ou reunir com 100 mil pessoas que andam todos os dias na União. Isto é muito fácil. Reunir com 100 motoristas, ou 50 motoristas, ou 100 motoristas, é muito fácil também reunir todas as pessoas que são transportadas na União. Como é que fazemos? Marcamos um plenário, não pode ser na Feirense, tem que ser num sítio qualquer, vamos para a República de Picoto, marcamos um plenário, meus amigos, quem quiser fazer um protesto contra a União para depois fazermos chegar à Câmara, é assim que fazemos. Também estou de acordo, podemos fazer isso, e depois termos um apanhado, e acho que a CDU também pode fazer isso, promover esse bloco, ou debate, ou manifestação na rotunda do Picoto, onde vamos ouvir todos aqueles que usam a Rede União para se deslocarem, quer para os seus trabalhos, quer para os seus estudos, e depois a CDU tirará uma ideia e irá fazer chegar à Câmara Municipal, à CDU Santa Maria da Feira, que depois irá fazer chegar à Câmara tudo aquilo que os mais de 100 mil utentes da União disseram nesse plenário na Rotunda do Picoto. Pronto, o que parece estar disponível é de tudo que seja para fazer o melhoramento da rede de transportes, seja da União, seja da Feirense, seja da REN, seja do que seja, o PS terá um voto favorável para que se faça a manifestação, o plenário, o inquérito, desde que seja para, no final, termos uma conclusão para melhorar os transportes, que é, neste caso, o que estamos aqui a discutir. Elucidar para essas pessoas que estiveram e não estiveram. Eu já perdi o controle de quem toma a palavra, mas eu acredito que vocês sejam suficientemente Eu não me inscrevi logo no início, mas acho que o decorrer das intervenções obrigam também a dizer qualquer coisa. Não é nada de especial, mas acho que é importante às vezes reforçar algumas ideias que podem passar assim um bocadinho despercebidas. O que fica claro é uma coisa, que é criticar quem faz é sempre mais fácil, principalmente por quem não fez nada. Mais importante do que discutir uma escala de 0 a 10, que é difícil perceber o que é que significa o 0 e o que é o 10, é preciso realmente ter um pensamento muito avançado para perceber esta escala. Vamos focar-nos no RGPD, uma coisa muito séria, muito importante. Quem não percebeu qual é a necessidade de ter ali um nome, ou qual é a necessidade de ter a rua, eu posso tentar explicar, mesmo não tendo participado na elaboração da proposta. Eu lembro que o Eduardo apresentou uma proposta. É perceber que tipo de utilização é que a pessoa faz. Se é uma utilização pontual, se é uma utilização profissional, se é uma utilização escolar. Porquê é que está dirigido dessa forma? Porque isto é dirigido a fianenses. Nem sequer foi dirigido a feirenses. Foi dirigido a fianenses. Se queremos ter uma percepção que são fianenses, tem de existir uma identificação. Existe a necessidade do nome e do e-mail? Podemos deixar cair o nome, o primeiro e o último. O e-mail é importante. Se é importante percebermos se entra na rua X, Y, Z, é importante. Porque é importante perceber
se uma pessoa que mora no Souto tem de vir apanhar o autocarro ao Grandal, ou se alguém do Grandal tem de ir apanhar o autocarro a Vilar. Portanto, temos de ter forma de filtrar a informação. Portanto, mais importante do que acenarmos com um RGPD desta vida, era importante estarmos a participar com ideias de melhorar a intenção, que eu acho que é altamente positiva. Porque reparem numa coisa, eu gosto de dar exemplos daquilo que eu conheço. Hoje a minha filha recebeu um inquérito da escola em que tinha de preencher o e-mail. Então amanhã eu vou-me dirigir ao agrupamento de escolas porque não estão a respeitar o RGPD. E eu percebo porque é que estava lá o e-mail. Eles precisam de perceber de que tipo de resposta, se foi feita por um aluno ou se foi por alguém que pura e simplesmente entrou naquela plataforma. Não vamos complicar, vamos perceber qual é que foi o motivo e vamos melhorar aquilo que foi apresentado. Era só isso. Depois, mais uma lição moral. Eu só quero dizer o seguinte: não tivemos nenhuma manifestação de rua, juntámos meia dúzia de utentes das caminhonetas, juntámos meia dúzia de motoristas, fizemos várias questões de fiéis, Sangueiro, de Lobão, e não sei o quê, e não precisámos de manifestações nas paragens de autocarros nem nas rotundas para fazer o trabalho que achámos que está bem feito. O Eduardo tem todo o mérito, tem todo o valor naquilo que fez aqui, nesta proposta de inquérito, tem todo o valor. Também se deve saber defender, como vocês dizem que eu às vezes sou defensor da Junta de Freguesia, o Eduardo também não deve precisar do defensor de parte dele. E por enquanto, até para não me chatear muito, ficámos por aqui, moralistas deve ter dito tudo. Devo antes de mais dizer que sinto que a intervenção do Partido Socialista foi acerca do teor da proposta, não acerca do meu carácter. Portanto, acho que é sempre bom dividir. Agradecer o elogio que o Vitor fez a todos. Infelizmente, pelas circunstâncias da vida, eu fui obrigado a ter que estudar o RGPD. Trabalhar no call center, portanto, é delicado e, de facto, somos obrigados a ter que entender minimamente o regulamento da reputação de dados. Além disso, faço dezenas de inquéritos pedagógicos em diversas unidades populares, portanto, até por uma questão de noção, sinto que a plataforma é o Google Forms. Ora, para se responder a um inquérito no Google Forms, é obrigatório colocar um e-mail. Portanto, é uma questão de execução de inquérito. Primeiro. Não ficar a ponto. Sim, exato, mas pronto, há uma necessidade de ter um endereço eletrónico desse ponto de vista. Em relação ao primeiro e último nome, esta informação é apresentada em instituições públicas, que é o que é Viagem de Boa Fé, o parte do sítio de Viagem de Boa Fé. Mas, independentemente disso, compreendo, portanto, os receios podem existir por parte dos partidos que falaram, nomeadamente da Assembleia Socialista, e acho que não há qualquer problema em retirar este segundo ponto. No que diz respeito a residente de trabalho, escola, ou tem dependentes ou agentes aderidos fiéis, parece-me pertinentíssimo. E precisamente porque isto é direcionado à população que trabalha, reside, estuda ou tem dependentes ou aderidos fiéis. Senão não era inquérito para a população de fiéis. Nem sequer fazia sentido estarmos aqui a fazer isso. Não, qualquer pessoa podia responder ao inquérito: o que é que acha sobre os transportes públicos em fiéis? Quer dizer, alguém que não conhece a realidade do Conselho iria responder que apanha o autocarro em Vila Nova de Gaia e que vai até Braga. Não acho que faça sentido. Não ensinamos géneros. As empresas de sondagens eram todas presas. Perguntam em que distrito é que vivemos, quando respondemos a um inquérito qual é a nossa intenção de voto, e não são todas fechadas. Portanto, acho que não há problema de RGPD em relação à terceira pergunta. Portanto, parece-me normal retirar o primeiro do nome, parece-me normal também existir
uma legenda que represente 0 é fraco e que 10 é mau, mas vejo com bons olhos, que 10 é bom, vejo com bons olhos que o teor todos os partidos concordam. Quer pela não manifestação, pelo menos até agora, do facto do Partido Social Democrático contrário, e os dos demais partidos conheceram de uma forma ou outra a pertinência, portanto, vejo com bons olhos desse ponto de vista. Dizer ainda que, de facto, estas questões meramente burocráticas desviam a atenção que um documento destes tem e a pertinência que o poder político tem de auscultar a sua população. Acho que era mais pertinente estarmos a debater o conteúdo das perguntas e não a forma. Mas pronto, se mais pessoas querem reduzir à forma, cascamos para debater questões de português, para mim são menos pertinentes do que todas as outras. Por favor, feito assunto, pode ser? Não foi uma crítica para deitar abaixo a proposta nem nada de separação. Foi uma crítica no sentido de melhorar a proposta, primeiro. Depois temos esta questão. Na questão que estávamos a falar, da paragem do autocarro. Se efetivamente não existir o primeiro e o último nome, já não vai haver aqui o seguimento. Porque o que diz a proteção de dados, e Inês é verdade, mas em termos gerais é a questão de os dados mais sensíveis não devem ser protegidos. E os dados sensíveis são aqueles que podem identificar uma pessoa. O nome identifica uma pessoa, através do nome tens a rotina, tens o autocarro, tens tudo isso. O e-mail pode ser oculto, claro que é necessário utilizar o e-mail, mas a minha esclareceu que pode ser oculto. Há pessoas que se esquecem que muitas vezes nestes inquéritos, nomeadamente os da escola, a priori possivelmente já foi assinada uma declaração de consentimento. Isto também pode ser resolvido com as declarações de consentimento, também não estou muito por dentro, mas a ideia da nossa intervenção tem a ver com a questão sempre de melhorar a tua proposta, não de a deitar para baixo como alguém quer fazer que isso seja assim entendido. Só para ajudar, não para complicar. Os outros é que complicam, isso para aqui a contar carneirinhos e coisar nisto. Obrigado. Se quiser, querem dizer algo? Sim. Boa noite a todos. Realmente, o PSD na altura optou-se por abster, porque pronto, achamos também que as propostas também não foram bem formuladas. Pronto, não foram porque, pronto, este ponto, a segunda questão, realmente deve-se manter o anonimato das pessoas. E devíamos substituir por outra que temos no nosso mente. Então eu vou passar a citar. Concorda com a criação da rede Unir como forma de transportes coletivos na área metropolitana de Porto? Isto no terceiro. Tirar ponto, porque achamos que este ponto não é da competência da área metropolitana de Porto. Ou melhor, é da área metropolitana de Porto e não da Câmara. E substituir por outra que temos aqui em nosso poder, em nossa mente, que é o seguinte: conhece o trabalho da área metropolitana de Porto para a implantação da Unir? E realmente também estas escalas que tem aqui nestas várias questões de 0 a 10, acho que devíamos acrescentar realmente mais alguma coisa. Como já se falou, o não satisfeito ou plenamente satisfeito.
com as situações. E é só. É natural que quando temos uma Assembleia as pessoas queiram expor a sua forma de estar e politizar coisas que podem ser até bem trabalhadas. Estamos aqui, as Assembleias, os documentos nunca são fechados. Acho que ninguém aqui estava a dizer que o documento estava fechado e cada um estava a tentar fazer as suas apropriações políticas do caso. Portanto, se for da vosso entendimento, porque senão não vamos chegar a conclusão nenhuma, saímos daqui sem nenhuma conclusão, eu propunha, ponto por ponto, e nos corrigindo para fazer a situação. Concordam com isso ou não? Sim ou não? Ou seja, altera-se ponto por ponto. Não, esse ponto e esse ponto. Analisa, digamos, não, sai-se daqui e ficou a Junta de Freguesia, mais uma vez, Gonçalo, para fazer um inquérito, ninguém sabe o que é que se vai fazer no inquérito. Concordam com isso? Tu, proponente Eduardo, acho que deve ter uma. Sim? Sim. Pronto. Diz? Não? Pronto. Então, se temos uma pessoa que não pode, ok. Vamos aguardar. Eu vou só dizer duas coisas. Primeiro, primeiro, o Ivo faz aqui uma série de situações e depois diz que é a REN, de facto, a REN é a rede de transportes, mas é a eletricidade, é unida. Portanto, temos que ser corretos na forma de falar. Em relação à mesa, o Ivo não fez nenhuma consideração ao Sr. Presidente, não fez pergunta nenhuma ao Sr. Presidente. O Sr. Presidente já respondeu ao Ivo porquê? Porque estava a falar sobre a situação dessa. Sr. Eu Presidente, tive a oportunidade da proposta. Eu tive a proposta. peço desculpa. Vamos ser objetivos em relação à discussão. Vamos ser objetivos em relação à discussão. Pronto. Agora, eu só queria dizer que o RGPD tem muito que se diga. Primeiro é preciso saber o fundamento da pergunta. Posso fazer todas as perguntas e mais algumas. Qual é o tamanho, a dimensão, o peso. Pode fazer tudo o que quiser, mas é preciso haver fundamento para fazer essas perguntas. Estar bem enquadrado e enquadrado na lei. Segundo, é preciso saber onde é que os dados estão guardados. Portanto, se disseres que é no Google Form, conforme estavas a dizer, onde é que eles vão estar? Vão estar aqui na Europa ou vão estar fora da Europa? Porque isso aí já vai alterar completamente a forma como os dados e a forma do RGPD. Portanto, são passados. É preciso ter isso em atenção. Daí, eu achar que se deve retirar qualquer identificação, nomeadamente a questão do e-mail e o nome, não faz qualquer sentido. Isto aqui só faz para perceber aquela pessoa que respondeu, sabe-se claramente, tudo o resto não vejo situação alguma, a não ser algumas situações, nomeadamente, por exemplo, esta aqui, é residente, trabalha ou estuda, ou tem dependentes ou ascendentes a viverem fiéis. Nós, freguesia de Fiéis, tem milhares e milhares de pessoas espalhadas pelo mundo. Portanto, acho que devia partir aqui ao meio. Acho que não faz sentido ascendentes ou ascendentes. Portanto, qualquer pessoa pode responder. Ou então, se não, olha, muito bem, obrigado pelo seu inquérito, vai embora, já não responde mais nenhuma. Não é? Acho que não faz sentido a falar a seguir ou. Não faz sentido isso. Ou então dizer, olha, ok, agradeço o tempo que dispensou, mas não, o inquérito é só para as pessoas que estão infiéis. Depois, essa situação da escala, para perceber, foi dito, também não concordo por causa da questão do número 13. Acho muito bem o que foi apresentado pelo PSD, eu sou Presidente de Junta, não sou responsável pelo grupo do PSD da Assembleia de Freguesia, um esclarecimento ao Eduardo. Portanto, são coisas distintas, em que se deve, e deve-se começar por isto, concorda com a criação da rede de transportes unido? Acho que é a pergunta inicial. Não é dizer, olha, o que é que está mal, o que é que está bem, dizer, não, concordo com isto. Ok, então vamos perceber. Também é para perceber a quem responde se, ok, eu até concordo, mas há situações que não estão bem. E há situações que não estão bem, é preciso resolvê-los. Agora, partir desse princípio que já é tudo aceito ou é tudo recusado, não é correto. É interessante também ter este conceito, esta pergunta. Acho que se deve acrescentar. Mas se não querem acrescentar, outra coisa. Também, quando dizem aqui,
enviar a documentação para a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, a Área Nuclear e outras instituições relevantes. Não é nada. Acho que estas três partes já estão envolvidas em tudo. Que é outras instituições relevantes. Assembleia Municipal, Assembleia. Onde é que vamos mandar? Para as outras câmaras municipais? Acho que não faz assim muito sentido. Devemos ser corretos, devemos ser precisos naquilo que estamos a dizer. Agora, eu sugeria alterar-se o documento de acordo com as sugestões que vocês chegar, senão não se vai chegar a conclusão nenhuma. E estávamos aqui conforme, e pegando nas palavras do Vitor Gonçalves, não me dirigir uma pergunta, mas eu respondo também. Acho muito bem que estamos aqui numa Assembleia e devemos chegar a um entendimento, porque acho que todos aqui estão para o efeito. Agora, se alguém que não quer fazer, diga que não quer que se faça, mas quer fazer um bocado político sobre o assunto. Eu estou disponível para ver, pergunta a pergunta, para chegar num consenso. Não quero? Deixa-me dizer, eu passo aí. Nós temos aqui duas hipóteses. Sendo que a primeira, aquela que toda a gente supõe que está interessada, é que desta reunião que saia um inquérito formal, acabado, no final. Certo? Se for assim, se me permitem, eu não devo dar opinião, mas se me permitem, eu peço autorização para que eu possa dar uma opinião. O Eduardo diz que já fez muitos inquéritos, eu já fiz milhares. E uma das coisas que aprendi é que quando se faz um inquérito, nós temos que perceber o que é que pretendemos com esse inquérito. Que dados é que nós queremos? O que é que nós queremos identificar? E isto levanta um problema aqui. Para já, é a minha opinião. Sei o quanto é difícil levar as pessoas a participar nisto. É um inquérito extenso. As pessoas não têm paciência para responder a 16 perguntas. Neste momento não. Acreditem que isto é verdade. Segundo, e portanto, normalmente, quando veem que isto tem que se dizer que não tem para que demorar a responder, as pessoas perdem ao gosto, não é? E passar. Independentemente de estarem muito interessados ou não em que a reunir funcione bem. Depois, a questão do anonimato é classificado. Podem ser um processo de nós, pessoas que não podem ser ou que não devem ser exemplificadas. Depois, uma pergunta que lanço é esta. O que é que se considera que é uma amostra representativa? 15 respostas, 20, 50, 500, 1000? Deixo isto à consideração. E em último, o que é que se faz com estes dados? Quem é que os trata? Porque se forem 5 respostas é fácil, 20 respostas é fácil, 1000 é muito difícil. Por exemplo, leva muito tempo. Pronto, eu só queria deixar isto e estou a tentar apenas ajudar. Isto não é para ser aqui um momento de complicar, ok? Pronto, é só para dar uma experiência e sei que funciona. Ouvindo todas as considerações que são feitas e sendo uma proposta onde sou eu o proponente, eu passo a apresentar as questões que me parecem pertinentes de alteração ao documento. Sendo que estas duas primeiras perguntas são excluídas, salvaguardando o anonimato no que diz respeito ao conhecimento do inquérito. Ou seja, desse ponto de vista, parece-me que a proposta apresentada pelo PSD, no que diz respeito à concordo com o Rodrigo, pode ser pertinente no que diz respeito à comparação de dados que seja relevante desse ponto de vista. Ou seja, podem repetir a pergunta que achavam que fazia sentido estar aqui. Parece, Não vejo por uma questão de início. Concordo com? Concorda com a criação de reunir como forma de transportes coletivos na área metropolitana de Porto? Pois, não faz sentido, já está implementado. Tendo em conta a maioria. Assim sendo, acho que as alterações que devem ser anotadas
até salvaguardar a aprovação do documento, prende-se com a colocação de escala, 0. Eduardo, e elucida. Pronto, a primeira e a segunda questão caem. Certo, sim. Vamos ser claro, não vamos andar aqui com que é para ser muito. A primeira e a segunda questão caem. Acrescenta a primeira, portanto, a primeira é que. É residente de trabalho ou tem Não, não é aquela que ele disse. Não. É a segunda? É. Não, esta é a primeira. Ou seja, se for mais fácil para si, as razões assim. Não. Ok, mais. Pronto. No que diz respeito à escala, faz sentido. Não, onde é que ele vai acrescentar aquela que Não vai ser acrescentado. é que ele disse para não é acrescentada. Ok, já percebi. Não foi ele, foi ela que falou. Se o Sr. Presidente está a comentar o que eu quero da Assembleia. Não percebi, não quero também, não é? Sim, claro, sim. Não se Eu preocupe, sou o documento já. irá chegar Ok, ao sim. Sr. Presidente, não se preocupe. Até Já está percebido, não está percebido, Sr. sou Presidente está percebido. não é eleito da Assembleia. Sim, está percebido, já percebemos todos, ok. Muito bem, ainda bem, Sr. Já percebemos todos, está Muito bem, bem. ainda bem. Onde 0 representa nada satisfeito e onde 10 representa totalmente satisfeito. Creio que se copiar e colar esta frase em todas as escalas, será mais simples para se compreender que o 0 é nada satisfeito e o 10 é totalmente satisfeito. Respondendo a quem não compreendeu o que é que 0 e 10 representam. No que diz respeito à primeira pergunta, ela parece completamente necessária e pertinente. Não tenho mínima intenção de retirar desse ponto de vista. Assim sendo, salvaguardando o copiar e colar nesta pergunta e todas as outras, e de modo a poupar tempo aos mais eleitos, falo-ei de seguida, onde diz 0 a 10 estará esta ressalva em todas as perguntas. Salvaguardando ainda. Mostra-me outra vez. Aqui a 11 não escala 0 a 10 como avalia a atitude da Câmara Municipal frente a este processo. Tens que circunstanciar a atitude. A atitude perante os transportes Qual a públicos. atitude? A forma como a Câmara Municipal se posicionou perante a produção da Via do Minho. A intervenção que a Câmara Municipal teve perante a produção da Via do Minho. Vai-te perguntar Avalia a postura da Câmara Municipal acerca dos transportes públicos e mobilidade em Santa Maria da Feira. Esta pergunta vale. É mais fácil se calhar perguntar às pessoas como é que elas avaliam o custo. A rede já está na O serviço é uma coisa, agora a atitude é uma coisa tão subjetiva que acho que num inquérito destes que não faz muito sentido. Houve tudo fora, amanhã a lenha, mas para mim depois não consegues tratar este dado de uma forma Então, concordo também. O 12º ponto não esteja incluído. ou formulado de uma forma diferente Claro, ou sim. então retirado. Porque eu percebi e adorei as deixas do Sr. Presidente, porque acho Sim, que para vista da análise de dados, claro. da análise de dados esta seria tramada para analisar. Claro. Mas então, tens alguma sugestão de votação à Mas votação? está a dizer o que é que se faz com os dados que nós recebemos. Uma coisa que nós temos, uma data de pessoas que dizem que não há parágrafos que cheguem, que conseguem pegar esse dado e dizer, E dizer à Câmara não há dados, não há paragens que chegamos a esta há informação que chega. 250 pessoas que dizem que a Câmara não se portou bem. Isso vão dizer depois nas eleições, se E agora? quiserem dizer, acho que não há coisa para se dizer neste inquérito. Desculpa. Isto é para o cidadão, é para melhorar o serviço. Não, lá está, é isso que eu Acho que depois a análise do comportamento e das atitudes é uma coisa muito pessoal e que a pessoa fará a interpretação. E política também. Acho que deste inquérito não deve resultar essa consideração. Aqui para o IBS, se fosse para fazer questionários, mesmo assim, Pois, mas isso é uma caixa, para isso é uma caixa de mensagens no Facebook. mas se não perguntar, não quantificá-la. Mas então, a questão aplica-se também à 12ª questão, que é exatamente igual à primeira, mas sobre a área Sim, metropolitana. Acho que este tipo de inquéritos teria que ser com dados concretos. Tem ou não tem o serviço está bem prestado ou não está. No caso, o PSD concorda, ou seja, ao retirar a 11ª, a 12ª também não faz sentido.
Isso sim, Com isso as sim. duas vezes. Estamos a falar com este tipo. Tudo bem. Ainda Por acaso, o local é apropriado, sim. eu é que se calhar tenho que fazer. Peço desculpa. Nada. Pronto, assim sendo, salvaguardando. Sim, creio que aqui a questão dos ascendentes não faz sentido. Salvaguardando a alteração. Podes demorar fora e vir buscar no fim todos os dias da viagem porque não tem transporte. Não é? E já é pertinente. Assim sendo, coloca a consideração, salvaguardando a alteração do que diz respeito à escala em todas as perguntas, o exemplo que representa, onde 0 representa nada satisfeito e onde 10 representa totalmente satisfeito, com a retirada dos 2 pontos relativos à Câmara Municipal e à Assembleia e à área importante do Porto. Aqui, no que diz respeito a outras instituições relevantes, parece-me pertinente, porque pode haver alguma necessidade, precisamente, de dar uns estudos que estejam a ser feitos, pode existir outra instituição pública, pode até existir no futuro algo que averigüe, ou seja, que esteja a averiguar a comunidade pública a eficácia da Lei do Unido, e parece-me pertinente que seja salvaguardada a partida que outras instituições relevantes sejam tidas em conta. Assim sendo, parece-me que consegue contribuir mais com a proposta e agradeço, obviamente, as interpelações e sugestões de alteração que foram feitas. Podem chegar à presidência da mesa, caso ela seja aprovada, a proposta com as devidas alterações. Posso fazer Sr. Presidente, eu posso falar? Deixa-me só fazer uma pergunta que me ocorreu agora e eu respondo a este inquérito. Estão a pôr como respondente a este inquérito. E contém aqui uma pergunta. Atenção que isto não é crítica, isto é para se melhorar. Contém uma pergunta ali que diz assim, vai para baixo, que tem a ver com o transporte próprio. Se tivesse acesso a mais e melhores redes de transportes públicos, optariam por utilizar menos o seu veículo próprio. Esta pergunta é uma rasteira. Se o meu veículo próprio for uma bicicleta ou uma scooter elétrica, que não é fluente e posso usar, quer dizer, nós temos que ser muito claros a perceber aquilo que estamos a perguntar às pessoas. Sim, Ok? Pronto. Não podes pôr, se tivesse acesso a mais. Quando se perguntar aqui o veículo próprio, o veículo é combustíveis fósseis, não é? É um transporte público. Pergunta-se. Estamos a falar de combustíveis fósseis. Ou seja, essencialmente, acho eu. Era só. Sr. Presidente, peço desculpa por ter interrompido. Se podia ser um utilizador assíduo dos transportes públicos, se utilizar menos o seu veículo, se passaria a ser um utilizador assíduo dos transportes públicos. Sim, mas aqui a questão é utilizar mais transportes públicos. É deixar de utilizar o veículo próprio. Mas para a bicicleta é bom. Usá-la. Sigo eu. Posso? Faz favor. Muito bem. Fico satisfeito por a Assembleia ter dado uma cambalhota, inicialmente não ter feito ponto por ponto, chegou-se ao fim e fez ponto por ponto, a análise ponto por ponto, e ligou-se exatamente as dúvidas que eu tinha levantado. Chegou-se à conclusão que era necessário fazer esse trabalho e que não se podia fazer de outra forma, só se retirou um ponto porque os assessores do Bloco de Esquerda não fazia sentido, tudo o resto foi feito. Há uma pergunta que se põe, que é, isto é implementado, quanto tempo é que vai ficar implementado? Também é preciso dizer, não vai ficar arbitrário até as pessoas responder. Portanto, é preciso dizer quanto tempo é que o inquérito vai ser implementado. Vamos imaginar que ele é implementado na próxima segunda-feira, quanto tempo é que ele tem que ficar ativo? É só isso que eu quero saber e também que me façam chegar ao documento final. Aqui a assessora só quer dizer que não é verdade que não pudesse ter sido feito de outra maneira. Os contributos do PSD podiam ter sido feitos chegar por mail e era também de grande valor. Em cada defesa da honra, quero evidenciar que partidos políticos que colaboram entre si não são necessariamente assessores. O Sr.
Presidente fez o papel de fazer assessoria e indicação a uma resposta à sua bancada, isso sim é que é assessoria. A contribuição é sempre bem-vinda. Em relação ao ponto por ponto, e aí a Câmara, o que o Sr. Presidente estava a sugerir, ou dava a dar a entender, era que o Sr. Presidente ia debater ponto por ponto. E que estava a querer ser o Sr. Presidente a fazer isso. Não sendo o Sr. Presidente o proponente da proposta, não faria sentido que assim o fosse. Quem a propôs é que decide como é que altera, em termos é que altera, e que sugestões é que acata ou deixa de acatar. De qualquer das formas, parece-me que faz sentido existir um limite máximo de espaço de tempo, da mesma forma que a Junta não cumpriu a realização no início de dezembro, que o FEC também dificilmente iria integrá-la caso não houvesse uma data final para o fazer. Portanto, assim sendo, também gostaria de ouvir os partidos políticos acerca disso, de modo a que haja um maior consenso desse ponto de vista. Acho que podemos responder. Eu acho que o tempo ideal talvez uma semana, 15 dias, porque pode haver rotatividade por causa das escalas, por exemplo, quem vai para a universidade, há uma semana que tem um tipo de aula, outra semana pode ter outro tipo de aulas, também para que depois se possa analisar o mais rápido possível os resultados do inquérito para se poder melhorar neste momento a forma como o livro está a funcionar. Eu, enquanto assessor, e para demonstrar que a minha bancada, cada um pensa, tem pensamento próprio e dá a sua opinião, eu queria discordar do livro e dizer que 15 dias acho pouco tempo, uma vez que não se põe só a publicação no site da Junta, mas também divulgação. Portanto, eu sugiro 30 dias, por favor. Eu parece-me, a nível de temporal, não sei qual seria também o período ideal. Por isso que também vou mais na linha de encontro do Vítor. Se calhar era importante, como o Sr. Presidente referiu, deveríamos ter igual, para ser uma amostra representativa, o número que poderíamos atingir. Se calhar tínhamos uma noção melhor do tempo que poderíamos ter esta proposta, este inquérito disponível para se tentar chegar a esse número. Porque assim, ter 15 dias ou ter 30, depois se calhar obtermos ali menos respostas, acho que era um trabalho que se teve e que se calhar não se vai conseguir tirar aqui conclusões de número. É sempre incerto contar com um número de respostas. Ou seja, parece-me um tanto justo a questão dos 30 dias até para dar tempo à Junta de Freguesia para conseguir atuar, mas ainda estou aberto a receber mais sugestões de mais leigos. No que diz respeito ao número, é sempre incerto. Ou temos uma data ou temos um número. E, por exemplo, se nós definirmos que, sei lá, 300 respostas, é um número a atingir. Elas podem demorar mais de 30 dias. Se nós definirmos 30 dias, elas podem não atingir as 300 respostas. Não sei se há alguma já sabe, seja mais vantajosa. Minha querida, foi boa pergunta, tenho outra questão. Eu percebi a ideia do Vítor e percebo a pertinência da questão. Isto é um inquérito, ninguém vai ser obrigado a responder. Ninguém vai. Podemos correr o risco de ninguém responder. Pegar no papel e ninguém pegar no inquérito e ninguém responder. Estamos aqui a colocar um número, é difícil. Eu quando disse 15 dias se houver uma planificação, dizer assim, a partir ser informado onde consta na proposta de recomendação, serem divulgados que a partir do dia X ao dia Y vai decorrer um inquérito.
Eu acho que 15 dias, na minha opinião, é suficiente, desde que seja divulgado atempadamente, que vai durante aqueles 15 dias. Mas, lá está. É esse dica. A bancada do PSC sugere 15 dias após a publicação. Eu queria fazer uma pergunta, obviamente, não é contar a partir do momento de hoje, mas a partir do momento da publicação, que é o que se conta, como é lógico, isso faz todo sentido. E não dá mostra do número de pessoas, porque não sabemos quem é que vai responder. E depois, daqui a 2 meses, podemos não ter lá os números que se entendem, e o problema que nós temos hoje, daqui a 2 meses está resolvido. Portanto, a resposta que eu dei agora não tem sentido, está extemporâneo uma vez mais, e vai-se resolver uma coisa que está resolvida, não se vai resolver. Portanto, o assunto está resolvido. E o inquérito vai morrer por si, porque as respostas já estão todas atabalhoadas. Os inquéritos têm que ser feitos num espaço de tempo em que se pretende e que se prevê que a situação não vai alterar. Porque se alterar, o que se respondeu já não tem interesse. É muito ou podes falar? É pouco, é pouco. Ou seja, portanto, tendo em conta as contribuições que nos fizeram chegar, a sugestão de redação seria a seguinte: após a publicação, divulgação e aquela participação do inquérito, o mesmo terá um período de 15 dias ativo, não aceitando mais respostas após o término do mesmo. Acho que faz sentido. Ele tem que ser desativado em algum momento, senão seria receber respostas ad eterno. A nossa planilha ia ser alterada. Não sei, creio que não faz sentido definir uma data de entrega destes mesmos dados, precisamente por aquilo que o Sr. Presidente mencionou. Também é difícil analisar isso. Mas o próprio Google Forms cria gráficos por si, e o gráfico e as respostas que serão apresentadas, estou certo que a Junta de Freguesia conseguirá analisá-los em tempo útil e, caso contrário, estou certo que a Câmara Municipal, sendo uma das visadas, poderá apoiar desse ponto de vista também, caso a Junta de Freguesia sinta que não tem capacidade, enquanto número alto, uma perspectiva positiva, houve muita gente que respondeu ao inquérito, de poder analisar mais respostas. 2 semanas após a publicação, é isso? A divulgação. Fiquei encerrado então este ponto, agradeço a participação de todos. E portanto, a versão final farás chegar já com a mais a junta é igual. Muito bem, é igual. Ponto terceiro. Que é igual para o ponto indivíduo. Ok, ponto terceiro. Obras na rua do Campo Verde e rua da. Tem que se votar. Mas há operações que foram Deputado o quê? uma proposta. A proposta foi do inquérito, aqui toda a gente teve a partilhar. É verdade. O ano tem que ser votado. Pode ser votado. Já tinha sido votada a proposta. Chegamos todos aqui a acordo sobre as alterações. Pois foi, Até a porque proposta tinha sido votada. não é que chegamos todos a acordo sobre estas alterações. Digo eu. Não vejo aqui nenhuma necessidade. Também não está aqui no pedido pronto, é a proposta. Filipe, mas há dúvidas, se calhar não. Se quiserem, também há preocupação. Em relação a estas alterações que ficaram aqui decididas, quem vota contra, quem se abstém, para ficar aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 3. Obras na rua do Campinho Verde e das escolas. Eu passo a palavra aos seus proponentes do ponto. Bem, esclarecer, tal como disse no início, só acrescentámos estes pontos para que a Assembleia tivesse mais conteúdo, uma vez que não tínhamos a certeza do ponto 1 se existia ou não, e
ia ser uma Assembleia única e exclusivamente para discutir o ponto 2, que seria ponto único, neste caso, se nós não tivéssemos acrescentado estes dois pontos que vamos discutir agora. Relativamente à Rua de Campinho Verde e à Rua das Escolas, só queria fazer uma questão mais junto à freguesia. Se a informação que eu tenho, que o PS tem, é verdadeira, e depois refazia uma nova questão. Tive a informação, por parte dos funcionários da empresa que neste momento estão a terminar as obras no Campinho Verde, que a rua do Campinho Verde e a rua das escolas já têm uma possível alteração da postura de trânsito e dos passeios, em que a rua das escolas vai ter uma alteração da postura de trânsito e o atual passeio de dimensões grandes passará a ser reduzido, onde a rua das escolas irá ter mais aquilo que já aconteceu pouco após a aplicação da nova sinalética, terá novamente os dois sentidos até à rua do Campinho Verde. Eu gostaria de saber se essa informação é verdadeira ou não. Posso responder já? É verdadeira a informação. Sr. Presidente, o PS pergunta relativamente a isto. Tivemos 9 anos à espera das obras da rua de Campinho Verde. Tivemos várias intervenções na rua das escolas. Tivemos uns meses à espera das novas intervenções na rua de Campinho Verde. Porque é que isto não foi pensado tudo de uma vez só e estamos a ter que construir, destruir, construir passeios, guias de passeio, quando podia ter sido feito tudo de uma só vez, ou pelo menos no decorrer da obra da rua de Campinho Verde, ter, uma vez que parou por causa da suposta surpresa que ninguém sabia que existia uma fonte no início do projeto da requalificação da rua de Campinho Verde, e agora somos surpreendidos que vai haver continuidade das obras, uma vez que podia ter sido feito, ou pensado pelo menos tudo de uma só vez, e não em fases. Estamos a acabar uma fase e de seguida vamos ter outra fase, quando podia ter sido feito tudo de uma só vez. Eu faço uma pergunta: são ou não a favor da criação de dois sentidos da rua das escolas com a rua Campinho Verde? É a primeira pergunta que eu coloco, porque parece que estão incomodados com a situação. De facto, a rua das escolas foi pensada numa situação em que a rua Campinho Verde não estava executada. Nunca era possível colocar dois sentidos para a rua Campinho Verde quando a rua Campinho Verde não tinha possibilidade de ter dois sentidos. Vai ter agora. Estava-se a construir a rua Campinho Verde e agora, na rua Campinho Verde, havia um estreitamento da via muito acentuado, o que não era possível era enganar o trânsito lá estava. Portanto, agora, obviamente, vai ser feito, obviamente, foi uma pressão, foi feita para se estudar a situação, da ligação desde a primeira hora se podia para se fazer isso, no entanto, a resposta era essa, que a rua Campinho Verde não tinha capacidade para ter duas faixas rodais para que não tivesse a obra implementada no seu todo, porque estreitava em várias partes da via. Até, conforme disseste, exatamente, a ponto também foi largada. Ora, muito boa noite a todos. Primeira vez que uso a palavra. Nossa Presidente, eu admito por vezes a sua capacidade de conseguir dar a volta ao prego, como se utiliza na vida popular, nas questões que são colocadas. Porque aqui a questão, ninguém se mostrou contra ou a favor da colocação dos sentidos.
neste caso, naquele pequeno trouxe a rua das escolas. E o Ivo lembrou-me bem que, pouco tempo depois do término da obra de qualificação das escolas, aquela rua, ou aquele pequeno troço, durante algum tempo, teve 2 sentidos. Aquilo que foi colocado foi, porque a questão que foi colocada foi, porque é que não se calculou a quando porque o projeto da rua de Campinho Verde é muito anterior ao projeto de qualificação da zona envolvente das escolas. É muito anterior. E a rua de Campinho Verde, que eu saiba, apesar de não ter espaço para 2 faixas rodoviárias, sempre foi uma rua de 2 sentidos. Até porque ela do lado superior não tinha saída, portanto os moradores para entrar tinham que entrar e sair sempre pela mesma saída, portanto ela tinha 2 sentidos. Se ela tinha 2 sentidos, é porque não se calculou naquele que trouxe a rua das escolas, os 2 sentidos para se poder entrar e sair da rua quando já havia em projeto, e há muitos anos, uma intenção de recuperação daquela rua. Foi essa a questão que foi colocada, não foi se éramos a favor ou contra a colocação dos 2 sentidos. Eu faço uma questão à junta de freguesia, e a junta está aqui para responder às questões, não é a junta colocar questões à oposição. Parece que coloca a questão a dizer quem deu autorização à junta de freguesia para mudar a postura de trânsito logo após uma semana da conclusão da requalificação das escolas em frente à própria escola secundária, que o meu colega acabou de dizer, que teve uma postura de trânsito, uma semana depois teve outra postura de trânsito, passado uma semana voltou a ter outra postura de trânsito. Quem deu autorização à junta de freguesia de alterar essa postura de trânsito quando tinha havido uma votação nesta Assembleia de Freguesia com um sentido de trânsito em que a junta de freguesia não cumpriu e alterou. Ora, o Nelson diz porque é que não se aprovou na altura quando o projeto da Rua Campinho Verde é anterior à Rua das Escolas. Porque só agora é que está a concluir a Rua Campinho Verde. Logo, não se podia estar a abrir a rua, a fazer aquilo que se vai fazer, quando a Rua Campinho Verde ainda não tinha capacidade para fazer o que se vai fazer. Senão, não se fazia agora. Se fizesse primeiro a Rua Campinho Verde, naturalmente que a Rua das Escolas, fazia-se agora. Está-se aqui a criar uma situação que não estou a perceber. E respondendo abertamente à pergunta que me é colocada pelo Sr. Ivo, quem é que deu autorização à Junta de Freguesia? O Ivo confunde muitas vezes o que é a Junta de Freguesia, o que é a Câmara, o que é a Assembleia. Há uma confusão muito grande. A colocação do sinalético é da responsabilidade da Câmara Municipal. A Junta de Freguesia não coloca assinar. A Junta de Freguesia não coloca, não altera a sinalética. É da responsabilidade da Câmara Municipal. Esta está respondido. Suponho que deve estar mesmo a concluir. Sim. É só para dizer que foram os funcionários da Junta que colocaram o sentido proibido e foram os funcionários da Junta que colocaram a sinalética de 2 sentidos. Não foi a Câmara Municipal. E há documentação e há imagens deste acontecimento. E os sacos plásticos de ser colocados, quem é que colocou os sacos plásticos? Logo, outra confusão. A Junta de Freguesia colabora com a Câmara Municipal e tem os seus colaboradores. Ou seja, dá-nos instruções, quando recebemos instruções da Câmara Municipal, para fazer esse trabalho que não é da competência da Junta de Freguesia. E, portanto, dão-nos os sinais e nós vamos colocá-los e substituí-los. Sim, é verdade, os nossos trabalhadores. Não é a Junta de Freguesia, é diferente. Portanto, há confusão aí nos termos e muito bem. Muito bem. Penso que estamos esclarecidos em relação a este ponto. O terceiro ponto, avançamos para o último ponto, ponto quarto, que é esclarecimento sobre a conclusão da requalificação do cruzamento dos 4 caminhos com a criação de uma rotunda de Viente e Sangueiro. Eu passo a palavra aos funcionários agora já está a PS. Bem, nós gostaríamos de ter esses esclarecimentos. Nós pedimos no e-mail da convocação que solicitámos a convocação desta
desta Assembleia, pedimos que a Junta de Freguesia, ou que o Presidente da Assembleia fizesse chegar à Junta o pedido para nos enviar a documentação relativamente a este ponto, e vou dizer ponto porque nós copiámos rigorosamente o que está no plano de atividades para 2024 da Junta de Freguesia, conclusão e requalificação do cruzamento dos 4 caminhos, com a criação de uma rotunda entre Fiel e Sangue. O Sr. Presidente não nos fez chegar a documentação, não sei se a tem ou não, nós estamos dispostos a aguardar um bocado, caso o Sr. Presidente queira ir buscar a documentação e nos fazer chegar, caso contrário não temos nada. Eu não tenho informação para dar. Eu gostava de dar informação, mas que esclarecimentos? Quais são as perguntas? Eu não sei qual é a dúvida. Perguntas. Não sei qual é a dúvida. Esclarecimentos. Quais esclarecimentos? Quando alguém pede esclarecimento, é uma pergunta. Qual é a pergunta aqui? Qual é a dúvida que tens? Vou buscar o quê? Papel? O quê? Qual é a dúvida em si? Eu gostava de esclarecer. Não tenho nenhuma... O que é que eu posso esclarecer quando não há nenhuma dúvida? A dúvida foi levantada aqui. Vou reforçar, juntamente com o e-mail que enviámos a pedir à Assembleia de Freguesia Extraordinária, pedimos toda a documentação relativamente àquele ponto que o Sr. Presidente colocou no plano de atividades para 2024. Se colocou, tem que ter documentação sobre aquele ponto. Não nos chegou documentação nenhuma. Eu vou tentar explicar isto de outra forma, para ver se me faça esclarecer então o que se passa. O que aconteceu, e bem, há uma obra, há muito pedida, há muitos anos, que é a Rotunda dos 4 Caminhos. O PS fez uma Assembleia Extraordinária a falar na Rotunda de Sangueiro. E se calhar associou a Rotunda de Sangueiro à Rotunda dos 4 Caminhos. É um cruzamento dos 4 caminhos, e era uma obra esperada há muito tempo por ambas as freguesias. A documentação toda relacionada com a situação é da Câmara Municipal, porque a obra é da Câmara Municipal. Portanto, a Câmara Municipal é que é detentora, é dona da obra. Agora, não sei qual é a dúvida mais. Tem a Câmara, tem a boa documentação, a obra é da Câmara Municipal, não sei esclarecimentos. Agora, se nós estamos contentes com aquela obra que vai beneficiar, conforme disse, e bem, a ligação entre Fiel e Sangueiro, sim. Agora, se a rotunda está numa grande parte, ou quase na sua totalidade, em Sangueiro, também é verdade. Agora, há obra que é feita da rotunda dos 4 caminhos e percebe confiança. Mas mais do que isso, é a grandeza da obra que vai beneficiar as duas freguesias. Foi o que foi dito. Agora, não sei. Vens aí, conforme disse, na última Assembleia, se calhar, detentor do mando de Sangueiro, defender aquilo como se fosse tudo Sangueiro. Não é. Não sei qual é a dúvida. Tão simples quanto isto é. Gostava que o Presidente nos fizesse chegar então a documentação que enviou à Câmara a solicitar a requalificação daquele espaço, seja da Rua dos 4 Caminhos, seja da Rua Mário de Castro, seja, eu gostaria que o Sr. Presidente nos fizesse chegar toda a documentação que tem consequência daquelas obras. É isso que temos que fazer. Já é uma pergunta concreta e uma dúvida concreta. Nós fazemos reuniões periódicas com o Executivo da Câmara. Muitas das coisas que são feitas são faladas em reuniões de Executivo que não são escritas. Dou um caso muito concreto, por exemplo, a Unidade de Saúde Familiar. São situações que nós tivemos, são situações que tivemos e que temos conversações
e que há coisas que não fazem parte do escrito. Portanto, acreditamos, conforme fazemos reuniões, que uma vez que a obra é da Câmara Municipal, que vão ser feitas. Portanto, Isso, de haver reuniões entre as entidades e não haver documentação, isso ali pode servir. Aqui não serve. Porque a Câmara Municipal faz atas e depois vai à reunião de Câmara e depois vai à Assembleia Municipal. Eu gostaria de saber, uma vez que esta situação foi à reunião de Câmara, foi à Assembleia Municipal, eu gostaria de saber qual é que foi o contributo da Junta de Freguesia de Fiães relativamente a isso, a este assunto, lá está, estamos aqui a debater uma coisa que era tão simples que o Sr. Presidente só tinha que nos ter enviado a documentação toda relativamente àquele assunto e hoje não estávamos aqui a discutir isto. Já tínhamos a documentação e hoje era tão simples quanto isto. Agora, vir dizer, nós temos reuniões com a Câmara e fica tudo de boca, isto não é resposta para ninguém. E vim-me dizer a unidade de saúde familiar. A unidade de saúde familiar era para ser feita aqui e quando deu por ela a unidade de saúde familiar, a Câmara estava a apresentar ali. Mas isso nós percebemos. Que a Junta de Freguesia de Fiães não é tida nem achada. Nem na unidade de saúde familiar, nem na rotunda, nem na rua do Campinho Verde, nem no pavilhão municipal, nem no pavilhão da Casa do Povo. Nós sabemos que a Junta de Freguesia não é tida nem achada. Agora, nós pedimos a documentação. Se o Sr. Presidente disser assim, eu tenho documentação, vou-vos fazer chegar. Se o Sr. Presidente diz, não tenho documentação, não vou fazer chegar, ponto encerrado. Chegamos à conclusão daquilo que nós dissemos aqui na última Assembleia, que é a Junta de Freguesia de Fiães não teve intervenção nenhuma naquela qualificação, ou no que está a acontecer. E aí nós dizemos, ok, assumiu. Se tem documentação, nos faça chegar, se não, irei fazer através de requerimento ou representante da Assembleia para fazer chegar ao Executivo para nos fazer chegar o documento. Nós pedimos antecipadamente, dentro dos prazos legais, pedimos que fosse enviada a documentação, o Eduardo conseguiu mandar a proposta, a Junta de Freguesia não conseguiu enviar um simples e-mail a dizer assim, queremos uma reunião para discutir a possibilidade da qualificação da Rua dos Quatro Caminhos, da Rua Mário de Castro, etc. Nós temos com isto. Nós pedimos documentação sobre aquele processo. O Sr. Presidente diz, não tem. Ok? Se o Sr. Presidente disser, não tem documentação, ficamos esclarecidos. Posso dar nota de uma reunião que aconteceu no dia 27 de 10 de 2021, rotunda dos Quatro Caminhos. Agora, não vou dizer o que está escrito, o que nós falamos nas reuniões, nós temos. Eu sei que és muito lista e só falas e gravas as conversas quando nós estamos juntos. E, portanto, isso cria algum... há pessoas que não fazem isso. Portanto, isso cria... quando nós estamos a conversar com as pessoas, não acreditamos na boa fé das pessoas. Portanto, não precisamos fazer ata nem nada disso. Baixar esse nível, eu gostaria que o Sr. Presidente comprovasse que eu alguma vez, em conversas particulares consigo, ou até mesmo aqui, tenha gravado alguma coisa que o Sr. Presidente não tivesse colaborado ou tivesse dito que sim, e se disse que sim, quando, eu gostaria que o Sr. Presidente me dissesse e que provasse aqui que eu tenho alguma conversa entre mim e o Sr. Presidente ou o António Valdemar, na minha vida particular, ou na minha vida profissional, ou na minha vida política, consigo e gravei. E gostava, Sr. Presidente da Assembleia. Eu vou passar por aí. Pronto, é só isto que o Sr. Presidente disse. É grave, isto é um crime até, mas eu fazia sentido que o Sr. Presidente se retratasse. O Presidente poderá esclarecer.
Eu tenho foi informação, me disseste que tinhas uma gravação minha, não de nós dois, a conversar, mas que te enviaram uma gravação minha a falar de um jantar que tive a comunicar onde ia ser o futsal. Não tenho uma gravação tua, nem sei se grava, nem nada disso. Não tenho. Portanto, foi a conversa e peço desculpa, porque foi isso mas foi nesse sentido, foi dizer, não tenho gravação tua nenhuma, só tenho a informação que disseste na última assembleia que mandaram uma gravação de num jantar ter gravado a minha conversa. Peço desculpa, acho que está esclarecido. Sim. Então, vamos avançar e concluir. Sr. Presidente, eu pensei que também ia falar relativamente a uma gravação que eu também disse num jantar que tivemos particular, que o Sr. Presidente de Câmara e o falecido vereador José Manuel Oliveira diziam mal de si numa conversa de restaurante. Pronto, eu pensei que era sobre isso e eu disse, tanto como disse na última questão do futsal, que é alguém me fez chegar. Foi isso. Era isso que tinha. Agora, o Sr. Presidente não foi isso que disse e ainda bem que Se vocês querem podem trocar ideias dentro lá fora, eu vou dar a palavra ao Rolando, que também parece, e depois ao Eduardo, e depois se não houver mais nada, ficamos por aqui, também é dia, e neste momento não dá a acrescentar nada a este ponto. A Cecília Fiães queria fazer só um pedido direto. Não vou mandar requerimentos, não vou mandar nada, quero só fazer um pedido concreto. Cecília, assim que o Sr. Presidente puder, temos tempo, não estamos a pensar fazer nenhuma manifestação ao centro, mas assim que o Sr. Presidente puder, envie-nos a rotunda, o espaço que é de Fiães, o espaço que é de Sangueiro, que é para a gente saber, quando quiser reunir com motoristas, com utentes, o quê, saber se podemos reunir do lado de Fiães, ou quando for mais alargado, podemos ocupar a rotunda toda para não termos que ir para o Picuro. Assim que o Sr. Presidente puder e tiver esses dados no seu poder, faça o favor de chegar à CDU, que é para a gente poder ter as coisas planeadas e delineadas. Eduardo, eu sou um pouco mais recuado do que a CDU e é preciso domar um esclarecimento mínimo, mas em jeito de conclusão, meramente ao último ponto, dizer que já fiz chegar quer à presidência da Assembleia de Freguesia, quer ao Presidente da Junta de Freguesia, quer ao mais Joaquim, as alterações apresentadas e votadas. Não consigo ouvir isso. Não se consegue ouvir. fala mais alto. Está a dizer que Já fiz chegar já as alterações que foram aprovadas. Portanto, já está em relação Posso? o Presidente não me respondeu se tem documentação ou não. Disse Não temos nota, foi só uma reunião presencial. Eu pensava que vinham perguntar, portanto, o desenho que ele chegou aqui, uma vez que a CDU o fez, Sr. Presidente, eu faço chegar à mesa para fazer chegar à bancada da CDU, que assim já liberta-nos desse trabalho e está aqui a pequena informação. não, parece que É para para tirar para a copa de enviar. Pois, se calhar fazer mais sentido, acho que não é só para o Roberto. O PS pediu escrito, não teve. Não tinha documentação. Pronto, então vamos passar agora a debater isso. Peço só mais um minuto da vossa atenção. Agora tenho que fazer aquela pergunta, portanto este ponto fica encerrado e sendo assim, praticamente fica encerrada a Assembleia da Freguesia. Faço a pergunta habitual, portanto, não relativamente à pergunta,
estamos autorizados a fazer a minha posterior e meter isto na conselho. Alguém está contra? Alguém se abstém? Então, fazemos a minha. É só dizer uma coisa que não esqueci há bocado. E depois, então, reconheço o gesto do pedido de desculpas e, portanto, acho que fica muito bem e eu não tinha feito há bocado, ouvi, mas não respondi a isso, respondo agora e acho que fica muito bem. Muito obrigado a todos e até abril.